Vamos lá? Para você que não me conhece, eu me chamo Vinícius Lino. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal Vini das Exatas. Matéria de hoje, física. Vamos continuar nossa resolução da primeira fase da FUVEST, provinha de ontem. Vou botar aqui no card que eu fiz um videozinho ontem resolvendo 4 questões. Agora eu vou resolver mais 4, ou seja, vão voltar 2 das 10. E essas 2 eu escolhi deixar para depois porque elas vão ter vídeos especiais só para elas. Uma questão do palito, que é a questão de tombamento. Tem várias questões desse tipo. Então eu vou fazer aquela questão do palito e mostrar outras questões para você pegar amanhã de como se faz. Se cair no próximo vestibular, você vai saber como fazer. E a outra é mais legal ainda, que é da usina, que é uma questão que é a cara do Enem. Então hoje eu vou fazer aquela questão e fazer outras do Enem, que já emenda uma revisão pro Enem, belezinha? Para poder te ajudar mais. Então, agora, a questão que eu vou fazer primeiro é a questão de número 47. Ele te deu um pêndulo simples. Pêndulo é um movimento oscilatório, ou seja, o movimento oscilatório fica indo e voltando, certo? Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Cada oscilação completa é quando ele começa num ponto, vai e volta para esse mesmo ponto, uma oscilação. Vai e volta nesse mesmo ponto, 2 oscilações. Vai e volta nesse mesmo ponto, 3 oscilações, beleza? O tempo que demora para fazer uma oscilação completa é um período. Então você vai lá, bate o cronômetro, vai. Para o cronômetro e vê o tempo que demorou, beleza. Esse é o período. Belezinha? E repara que o gráfico que ele te deu de aceleração por tempo não parece muitos gráficos de onda. Por que parece um gráfico de onda? Porque a onda também é um movimento oscilatório. Você vai lá, bate a corda. Então, a corda vai ficar fazendo assim. Então, ó, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Também é um movimento oscilatório. Então, aquilo que eu te falei no vídeo de ondulatório, que eu vou botar aqui no card, que eu te ensinei a extrair informações dessas figuras, o que era o importante? Você olhava o que está no eixo X. O que está no eixo X? É tempo. Então, a gente consegue extrair o quê? O período. E por que extrair o período é muito importante? Porque, olha aqui embaixo, ele pediu o comprimento do fio. E na fórmula do período de um pêndulo simples aparece o comprimento. Então, a gente acha o período, joga na fórmula, acha o comprimento. Belezinha? Essa vai ser a nossa estratégia. Então, agora vem o pulo do gato. Lembra como que nas ondas a gente achava o período? Era a distância de crista até crista, de vale até vale ou de 3 pontos no meio, beleza? Então, vou pegar de crista até crista. Daqui até aqui vale período. Só que agora o cuidado. Repara, o primeiro ponto aqui tá bonitinho aqui no 21, certo? Entre 20 e 22 tem o 21. Só que esse aqui tá mais ou menos entre o 22 e o 23, é uns 22,5. Você teria que fazer no olhômetro. Não é bom fazer as coisas no olhômetro, porque vai dar uma imprecisão muito grande. Aí no final não vai dar uma resposta que vai chegar perto das alternativas. Então, vamos tentar ser o mais preciso possível. Tá vendo que o 21 ficou bem em cima da linha? Vamos tentar procurar um outro pico que tá bem em cima da linha. Esse não, esse aqui não. Esse aqui quase, mas não. Não, opa, esse aqui está bem em cima da linha do 28, então um dado muito preciso. Então, vamos lá, do 21 até o 28, temos quantos períodos? Daqui até aqui é um período, daqui até aqui é mais outro período, daqui até aqui é mais outro período, daqui até aqui é mais outro período, e daqui até aqui é mais outro período. Ou seja, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 períodos. Ou seja, da distância de 28 até 21, ou seja, 28 menos 21, nós temos quantos períodos? Temos 5. 5 períodos, ou seja, 28 menos 21 dá 5 períodos. 28 menos 21 costuma dar 7. 7 igual a 5 períodos, passa o 5 dividindo, o período é 7 dividido por 5. Achamos o período? Agora acabou, joga na formulinha do período do pêndulo simples. Formulinha do período do pêndulo simples, lembrando que ele quer achar um comprimento, é 2π raiz de L sobre G. Π é π, que é 3,14, mas ele mandou a gente aproximar para 3. L é o comprimento que a gente quer descobrir, e G é o valor da gravidade que ele deu aqui, que vale 10. Período, só joga aqui. Fazer a continha, um abraço, beleza? Então, joga aqui. No lugar do período, 7 dividido por 5. No lugar do π, você bota 3. No lugar do g, você bota 10, que é o valor da gravidade. 2 vezes 3 dá 6. Então, ficamos que 7 quintos é 6 vezes a raiz. Agora, passa o 6 dividindo. Então, vamos passar dividindo, vai ficar que 5 vezes 6 dá 30 aqui embaixo. Então, ficou 7 dividido por 30 igual a raiz. Eleva os dois lados ao quadrado para assumir essa raiz. Quando elevar essa fração ao quadrado, tem que elevar o quadrado do cara de cima e o cara de baixo. Elevando ao quadrado do cara de cima, fica 49. Elevando ao quadrado do cara de baixo, 30 vezes 30, que é 30 ao quadrado, dá 900. E aqui do outro lado, só cortar a raiz. Então, ficou do lado esquerdo 49 dividido por 900 e do lado direito só L dividido por 10. O 10 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Vai multiplicar o 49. 49 vezes 10 dá 490. Então, ficamos que o nosso L é 490 dividido por 900. Corta 0 com 0, chance. É só fazer 49 dividido por 90. Vai lá no cantinho, faz a conta. Nosso L deu 0,54 metros. Perceba que deu em metros porque a gravidade é metros por segundo ao quadrado. Por isso que o comprimento deu em metros. Só que as respostas estão em centímetros. Então, para passar de metros para centímetros, tem que multiplicar por 100. Multiplicando 54 por 100, é só ir essa vírgula duas casas, fica 54 centímetros. 54 centímetros, perceba que ele pediu aproximadamente, 54 é mais próximo de 50, isso dá a alternativa C. Se você tivesse feito no olhômetro, daqui até aqui, só o período, que era 21, nós vamos até um 23,5, de 23,5 para 21, o período você achar 1,5. Fazendo a conta com 1,5, você teria achado acho que 62,5, seria
esse L, tá vendo? Uma leve coisinha que você fez no olhômetro teria dado 62,5. Não tem nada próximo disso aqui. Você nunca marcaria, falar, 62,5 é próximo de 50. Então, você teria travado a questão, beleza? Então, tente sempre ser o mais preciso possível na hora de analisar um gráfico, beleza? Então, vamos para a próxima. Questão de número 50, de termodinâmica, também envolve energia, beleza? Já fizemos no vídeo passado uma questão de energia, essa aqui também envolve energia. Então, o que ele nos deu? Ele falou que um gás sofre essa transformação, esse ciclo, e ele falou 3 afirmações. A gente vai ver qual é correta e qual não é. Eu vou começar ao contrário, da 3 para 2 para 1, porque é mais fácil fazer dessa ordem, beleza? Então, a 3. O gás tem sua temperatura aumentado tanto nas etapas AB quanto nas etapas CA, beleza? Olha aqui no enunciado, ele diz que a etapa CA é uma etapa isotérmica. O que quer dizer isotérmica? Que não varia a temperatura. Se a temperatura não varia, ela não aumenta nem diminui. E aqui na 3 está falando que ela aumenta na etapa CA. Não, mentira, bobagem. Então, risca a 3. A 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto nas etapas AB quanto na etapa BC. Beleza. Pega a etapa BC. Ele diz que é isocórica. Me dá 2 sinônimos de isocórica. Vamos, me ajuda. Isocórica é sinônimo de isométrica. É sinônimo da palavra isovolumétrica. Volumétrica vem de volume. Iso de não variar, de ficar o mesmo. Ou seja, não varia o volume. Que é o que se vê no gráfico. Na transformação BC, no B o volume era V2, ele só desceu aqui na reta, no C continua sendo V2. Não variou o volume. Você sabe que o trabalho depende intimamente da variação de volume. Só existe trabalho quando varia o volume. Se não varia o volume, não tem trabalho. O trabalho é zero. Pegando aqui um outro caso, por exemplo, para você ver. Quando a pressão é constante, você pode usar essa fórmula do trabalho, que o trabalho é pressão vezes variação de volume. Aqui fica bem explícito que o trabalho depende da variação de volume. Se a variação de volume é zero, ou seja, não variou, o volume ficou constante, que é o caso de uma transformação isocórica como a BC, zero vezes qualquer coisa dá zero, o trabalho dá zero, beleza? Então, sempre que você olhar um gráfico de pressão por volume e você vê que a transformação é uma reta vertical, não vai variar o volume porque é uma reta vertical, isso significa que não tem trabalho, o trabalho é zero. E aqui, ou seja, em outras palavras, o trabalho é nulo. E aqui ele falou que é não nulo. Então a 2 também está errada, é só bobagem, beleza? Então agora vamos para 1, que é um pouco mais chatinha. O gás libera calor tanto nas etapas BC quanto CA, beleza? Liberar calor significa que o corpo perdeu calor. Então, nas contas, o calor é negativo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar as etapas CA, as etapas BC e vamos ver se o calor é positivo ou negativo. Se a gente chegar à conclusão que o calor é negativo em ambas, significa que essa afirmação está correta, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar pela etapa BC, beleza? A etapa BC é essa que a gente acabou de ver, que é uma transformação isocórica, essa linha reta aqui, beleza? Quem tem temperatura maior? Quando o gás estava no ponto B ou quando o gás está no ponto C? Ó, no ponto C, a isoterma que passa por ele é essa aqui, ó. No ponto B seria essa aqui, ó. Você faz uma reta muito parecida com... Uma reta não, uma curva muito parecida com essa aqui, certo? Passando por B. Qual é mais acima? Essa curva vermelha ou é a curva que ele já desenhou? Óbvio que a mais acima é a curva vermelha. Se a curva vermelha, a isoterma, for mais acima, significa que o ponto por onde ela passa tem temperatura maior. Ou seja, se ela passa pelo B, significa que a temperatura do B é maior que a temperatura do C, beleza? Então, de olhar o gráfico, nós vemos que a temperatura do B é maior que a temperatura do C. Significa que quando ele sai do B e vai para o C, ele sai de um lugar que a temperatura é quente e vai para um lugar que a temperatura é mais fria, ou seja, a temperatura diminuiu. Falando isso do português para o matematiquês, a variação de temperatura é negativa, significa que perdeu temperatura. E você se lembra que a energia interna, U, do corpo, só depende da temperatura. Se aumentou a temperatura, aumenta a energia interna. Se diminuiu a temperatura, diminui a energia interna. Se não variou a temperatura, não varia a energia interna. Estou falando isso para um gás ideal, beleza? Então, nesse caso, perdeu temperatura, temperatura é negativa. Se a energia interna só depende da temperatura e a temperatura é negativa, a energia interna é negativa, significa que perdeu energia interna. Aí você fala, tá, mas como que isso me ajuda? Estou interessado em calor, não em energia interna. Fácil, agora a gente usa a primeira lei da termodinâmica. O que ela diz? Que energia interna é calor menos trabalho. E nós acabamos de ver que nessa transformação BC, que é isocórica, o trabalho vale zero, que é a nossa retinha vertical. Se o trabalho vale zero, Chance corta, então só sobrou que ΔU igual a Q. Se o ΔU é negativo, que a gente acabou de ver, e o Q é igual ao ΔU, então o Q é igual a uma coisa negativa, então o Q é negativo. Se o Q é negativo, o que nós temos? Que ele perdeu calor, ele liberou o calor. Então, por enquanto, está certo. Ele falou que a BC liberou o calor, tá certo. Então, a gente vai fazer essa mesma verificação para a etapa, qual que ele disse? Etapa CA. Então, vamos lá. Etapa CA, que é essa etapa aqui da isoterma, beleza? Então, vamos lá. Se é isotérmica, significa que a temperatura não varia. E se o ΔU só depende da variação de temperatura, se a temperatura é zero, significa que o ΔU também é zero. ΔU vale zero. Então, joga aqui no ΔU igual a Q menos trabalho. ΔU, Q menos trabalho, só que o ΔU é zero. Chance corta. Só sobrou que zero é igual a calor menos trabalho. Trabalho está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, trabalho é igual a calor.
beleza? Agora, repara, lembra que eu te disse que o trabalho só depende da variação de volume? De C para A, o volume aumentou ou diminuiu? Ó, C, o volume era V2, que era grande. Ó, tá vendo? Tá mais perto da seta. E ele foi contrário à seta e com um volume pequenininho V1, ou seja, o volume diminuiu. Se o volume diminuiu, significa que perdeu o volume, ou seja, a variação de volume é negativa. Se o trabalho só depende da variação de volume, se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Então, bota aqui um menos, porque o trabalho é negativo. Se o trabalho é negativo e o calor é igual ao trabalho, então o calor tem que ser negativo. Então, de novo, calor negativo, gás libera calor. Então, tanto o que ele disse na BC quanto na CA, que ele disse que ambos liberam calor, está certo. Então, a 1 está certa, a gente fica que apenas a 1 é verdadeira, isso dá a alternativa B. Beleza? Então, vamos para a próxima. Então, vamos lá, questão 52, muito bonitinho de eletrostática. Nós temos 3 latas que estão em contato, certo? E estão inicialmente neutras. Lembra que neutro não significa não ter carga, significa que tem carga positiva e negativa na mesma quantidade. Vai ter uma certa quantidade de carga positiva, a mesma rigorosa quantidade de carga negativa, um anula com o outro e o saldo dá zero, ou seja, fica neutro, beleza? Aí ele aproxima do lado esquerdo um balão negativo e do lado direito também um balão negativo. O que acontece? Lembra que cargas positivas gostam das negativas, são atraídas no sentido da negativa. E cargas negativas odeiam cargas negativas, elas se repelem. Então, o que vai acontecer? Se eu aproximar uma carga negativa aqui do lado da lata 1, o que vai acontecer? As cargas positivas vão falar assim, opa, quero ir lá para perto desse cara que eu gosto. Então vai vir carga positiva aqui. Só que vão vir todas as cargas positivas para esse lado? Não, porque do lado aqui também tem carga negativa. E o que vai acontecer? Vai ter que dividir. Parte das cargas positivas vão vir para esse lado, porque elas gostam de estar perto das negativas, e parte das cargas positivas vão vir para esse lado, porque elas também gostam de ficar perto da negativa. Vão ter que ficar dividindo, beleza? E as cargas negativas? Elas vão falar, opa, eu quero ficar o mais longe possível desses balões negativos. Aí as cargas negativas vão querer vir para lá, para a esquerda. Aí ela vai olhar, opa, tem outro balão, não dá. Então eu vou ficar aqui no meio, que é igualmente longe de ambos. Aí as cargas negativas ficam aqui no meio, beleza? Então, o que nós temos? É só olhar as alternativas, que diz que a D, no caso, que a lata 1 fica positiva, a lata 3 fica positiva, a lata 2 fica negativa. É só isso. Credo, é só isso? É, só isso. Beleza, então vamos para a próxima. Questão de número 53 de eletrodinâmica. O que ele diz? Que nós temos aqui 5 possibilidades de circuito e ele quer que no desenho do circuito seja possível funcionar ou as duas lâmpadas juntas, ou a lâmpada 1 ou a lâmpada 2 separadamente, beleza? Tem que ter essas 3 possibilidades, ou funciona as duas juntas, ou só uma lâmpada, ou só outra lâmpada. A gente tem que analisar qual dos 5 circuitos é possível que isso aconteça. Obviamente, você vai poder para dar alternativa. E isso aqui foi o que eu acabei de dizer que eu grifei. Elas estão acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vamos primeiro eliminar o mais absurdo, que é o que? O 5. Tá vendo que a segunda lâmpada tem um outro fio que não tem nada por aqui? E ele disse que a lâmpada serve como um resistor, ou seja, oferece resistência aos elétrons passar. O elétron não é bobo. Se tem um caminho com resistor e um caminho sem resistor, ele vai para o caminho mais fácil. Ou seja, ele nunca acenderia a segunda lâmpada. Ele sempre passaria por aqui, daria a volta por ela e viria para cá. Ou seja, é impossível, não existe possibilidade da segunda lâmpada estar acesa. Então, esse é o mais absurdo, já corta essa aqui, beleza? Então, vamos para a próxima. Vamos analisar a 3. A 3, quando eu fecho... tá vendo as chaves? Elas têm que obrigatoriamente estar fechadas. Porque se a chave estiver aberta, vem aqui, como é que o elétron vai passar para lá para fechar o circuito da corrente elétrica? Não dá. Então, fecha essa chave. Ela é obrigatória estar fechada. Beleza, passa para cá. Aí, aqui está aberto. Então, como é que a corrente vai passar para dar a volta? Não dá. Então, obrigatoriamente, ambas as chaves têm que estar fechadas. Então, tem que estar esse desenho aqui. Quando ambas as chaves estiverem fechadas, obviamente a corrente vai passar pelas duas lâmpadas. Ou seja, não tem possibilidade de só uma funcionar ou só outra funcionar. Só tem a possibilidade de ambas estarem funcionando. Então, não pode ser a 3 também. Chance corta. Vamos analisar a 4. A 4 é a mesma coisa que a primeira chave. Se a chave estiver aberta, não passa corrente. Então, não tem como iluminar nada. Então, obrigatoriamente, essa primeira chave tem que estar fechada. Seria esse desenho. Beleza. Agora, a segunda chave está virada para a esquerda. Se a segunda chave está virada para a esquerda, o que acontece? Essa lâmpada primeira está iluminada, passa por aqui, beleza. Só uma está iluminada, beleza. Se a chave estiver para a direita, o que acontece? Temos aqui a lâmpada, vai fechar o circuito, certo? Vai passar para cá, vai iluminar a primeira lâmpada, vai iluminar a segunda lâmpada. Então vai iluminar as duas lâmpadas e vai fechar. Então, pera, tem a possibilidade da esquerda, que só essa lâmpada está iluminada, e tem a possibilidade da direita, que ambas estão iluminadas. Mas cadê a terceira possibilidade, que só essa lâmpada mais de baixo está iluminada? Não tem. Então, não pode ser a 4. Agora, olha o circuito número 1. O que nós temos? Nós temos aqui, se essa chave estiver aberta, não passa a corrente, não ilumina nada. Então, ela obrigatoriamente tem que estar fechada. Então, aqui está o desenho da chave fechada. Se a chave está fechada, o que vai acontecer? A corrente vai passar aqui,
e vai vir aqui e vai dividir. Parte vai iluminar uma lâmpada, parte vai iluminar a outra lâmpada, não é verdade? Então, temos uma parte da corrente que eu chamei de um ilumina a lâmpada, parte ilumina outra lâmpada. As duas lâmpadas estão funcionando ao mesmo tempo. E cadê a possibilidade de só estar funcionando uma lâmpada ou outra lâmpada? Não tem. Então não pode ser a 1. Sobra ser a 2. Então vamos verificar se é a 2 mesmo? Então vamos lá. Temos a possibilidade de só fechar o lado esquerdo. Se só fechar o lado esquerdo, a lâmpada, a corrente não passa para o lado direito, porque ela não gosta de caminho aberto. Não tem como ela dar volta. A corrente gosta de dar volta. Então, se só fechar o lado esquerdo, ela só passa para o lado esquerdo e ilumina só a esquerda. Se só fechar o direito, o que acontece? Ela não vai passar para a esquerda, porque ela não gosta de caminho aberto, porque ela gosta de dar a volta, certo? Só vai fechar aqui, vai iluminar só a direita. E se fechar as duas? Seria esse desenho aqui. Fechei as duas. Vem para cá, a corrente vai se dividir, igual nesse caso aqui dá 1. Parte vai se dividir para cá, parte vai se dividir para cá. Beleza? Então, ilumina as duas, ou seja, a figura 2 é a única que tem a possibilidade de funcionar individualmente as lâmpadas ou ambas ao mesmo tempo. Isso dá circuito 2, que é a alternativa B de bola, beleza? Então vamos para a última questão desse vídeo, que é uma questão de física moderna. Tem cursinho por aí que nem ensina física moderna. Fala, isso não é importante. O cursinho que eu trabalho, mais ou menos à altura da metade do ano, a gente dá algumas aulas disso. Então, o aluno que está lá, ele teve aula de fusão nuclear. Falando com uma linguagem bem simplória, beleza? Para simplificar. O que seria uma fusão nuclear? É um tipo de reação que não se verifica a conservação das massas. A massa antes é diferente da massa depois. A massa depois é menor que a massa antes. Então, para onde foi essa massa que foi perdida? Ela virou energia, que é essa energia aqui que ele quer calcular, certo? Ele deu uma potência, deu um tempo, ou seja, a potência por tempo da energia, potência dividido por tempo, dá para achar energia. E usando a equação de Einstein, a gente descobre a massa, relaciona energia com massa. Então, vamos lá. Potência dividido por energia por tempo. E a equação de Einstein, aquela famosa, deve ser a equação mais famosa da física. Direto tem em séries da cultura pop, Big Bang Theory aparece direto, que energia é mc². Ou seja, a quantidade de massa que foi perdida, que virou energia, você relaciona com isso aqui. Isso é a velocidade da luz que ele deu aqui. Beleza? Então, substitui. Se energia é mc², joga mc² aqui. Então, potência é mc² dividido por tempo. Certo? Agora isola a massa. O ΔT está dividindo, passa para lá multiplicando, e o C² está multiplicando, passa para baixo dividindo. Então, nossa massa é potência vezes ΔT dividido por C². Ó, o ΔT foi lá para cima do ladinho do P, e o C² passou aqui para baixo do P. C² aqui embaixo, beleza? Então, é só simplificar. Ele deu a potência? Deu. Ele deu o tempo? Deu. Deu o C? Deu. Tá aqui. Então, é só fazer a conta. Mas tem que tomar um cuidado, porque ele deu tempo em anos. E para fazer a conta em unidade do sistema internacional, o tempo tem que estar em segundos. Só que ele foi gentil e já deu. Considere que um ano tem cerca de 3 vezes 10 a 7 segundos. Então, primeiro vamos fazer a transformação. Então, agora vamos fazer a transformação. Anos, segundos. Ele falou que um ano é 3 vezes 10 a 7 segundos. Está aqui embaixo no note a dot. E ele falou que o tempo que ficou acontecendo isso foi 5 vezes 10 a nona anos. 5 vezes 10 a nona anos. Isso é o nosso tempo em segundos que a gente quer descobrir. Multiplique em x, 1 vezes ΔT igual a 3 vezes 10 a 7 vezes 5 vezes 10 a nona. 1 vezes ΔT dá ΔT. Então, 3 vezes 10 a 7 vezes 5 vezes 10 a nona, vou escrever aqui. 3 vezes 10 a 7 vezes 5 vezes 10 a nona. Como que faz? Número com número, potência com potência. Número com número. 3 vezes 5, 15. Potência com potência. Mantém a base, somos os expoentes. 7 mais 9 costuma dar 16. Então, isso deu 15 vezes 10 a 16 segundos. Beleza. Agora que nós temos o tempo em segundo, é só jogar todo mundo aqui na conta, fazer e um abraço, beleza? Então, nossa massa é a potência, que ele falou que vale 4 vezes 10 a 26, vezes o tempo em segundos, que a gente acabou de descobrir que é 15 vezes 10 a 16, dividido pelo C². O C é 3 vezes 10 a 8 e tem que levar ao quadrado, tem que levar tudo ao quadrado, coisa do parênteses, beleza? Então, vamos lá, em cima, número com número, 4 vezes 15, 60. Então, só copia tudo com 4 vezes 15, 60, copia o 10 a 26, copia o 10 a 16 e copia aqui embaixo o C ao quadrado, beleza? Agora, vamos elevar o C ao quadrado. Quando elevar, tem que distribuir. Faz o 3 ao quadrado, 9. Faz o 10 a 8 ao quadrado. Quando você eleva uma potência de 10 ao quadrado, é só multiplicar por 2 o expoente. O expoente é 8, vezes 2 fica 10 a 16. Beleza? Então, em cima não fiz nada, só copia. Embaixo ficou 9, que é o 3 ao quadrado, vezes 10 a 8. Elevado ao quadrado, que é só dobrar esse cara aqui. 8 vezes 2, 16. 10 a 16. Beleza. Agora, ó, 10 a 16 corta com 10 a 16. Chance. Sobrou o quê? 60 vezes 10 a 26 dividido por 9. 60 vezes 10 a 26 dividido por 9. Perceba que ele quer mais próximo, ele quer uma aproximação. Então, aproxima o 9 para 10 para fazer conta fácil. Logo, você troquei o 9 por 10. Agora, é só cortar 0 de cima com 0 de baixo. Chance. Então, só sobrou o quê? 6 vezes 10 a 26. Nossa massa é aproximadamente 6 vezes 10 a 26 quilos. De 6 vezes 10 a 26, o mais próximo é o 10 a 27, que é o mais próximo de 10 a 26. Então, a alternativa C. Perceba que é uma aproximação muito forçada. Eu não gosto de questão que a aproximação é ruim desse jeito, não. Mas beleza, é isso aí. Então, fizemos essas 4 questões. Depois eu vou fazer a questão, igual eu prometi, da usina, que já vai emendar uma revisão para o Enem.
E a questão do palito, eu vou pegar outras questões que também parecem com a questão do palito, pra você pegar a manha, pra quando isso cair, o seu concorrente vai chorar. Do mesmo jeito que ele chorou hoje na FUVEST, ele vai chorar nas próximas provas, mas você não, você vai estar vacinado, beleza? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, que vai ter muito conteúdo, até o Enem, Unifesp, e curta, comenta, compartilha com seus amiguinhos, e é nóis! Fui!